E aí, amados alunos do quinto ano EB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos da correção do assunto Conquistas e Retrocessos da Cidadania Brasileira, as páginas 26 a 33. Novamente o assunto Conquistas e Retrocessos da Cidadania Brasileira, as páginas 26 a 33 é a nossa correção de história. Então, vamos nessa, pessoal. O Urbano está fazendo uma pesquisa para o trabalho da escola. A professora Nádia pediu aos alunos que pesquisassem alguns momentos sociais que ocorreram hoje em dia. A primeira questão: você sabe o que são movimentos sociais? É uma pergunta com resposta pessoal, porém é importante que vocês, alunos, possam refletir sobre as palavras movimento. Então, está relacionado ao movimento da população, à ação da população, e social, que vem de sociedade. Depois, vocês devem concluir que os movimentos sociais são ações de um grupo de pessoas que é organizado para alcançar mudanças sociais, tá certo? Então, essa palavra movimentos sociais está relacionado a um grupo de pessoas que se organizam para alcançar algumas mudanças na sociedade, certo? A segunda questão: veja as imagens que o Urbano encontrou em sua pesquisa e discuta com seu professor e colegas as questões a seguir. Alternativa A: a partir das imagens, você consegue identificar quem são as pessoas que estão participando dos movimentos sociais apresentados? A resposta da letra A: trabalhadores do campo, indígenas, trabalhadores da cidade. Alternativa B: e quais causas deram origem a esses movimentos sociais? A resposta: a questão dos trabalhadores sem teto, falta de moradia digna, movimento sem terra, má distribuição de terras, e também a questão do movimento indígena pela preservação de suas terras. Alternativa C: como você acha que poderia ser resolvida cada uma dessas situações? É uma pergunta com resposta pessoal. Como, vamos dizer assim, na sua opinião, o que poderia ser feito para resolver cada uma dessas situações? A questão da falta de moradia digna, a falta da questão da distribuição de terras, a questão também da preservação das terras para os indígenas. Então, como poderia ser resolvido essas situações? A terceira questão: os movimentos sociais reúnem um grande número de pessoas com o mesmo objetivo. Você acredita que o ditado "a união faz a força" possa levar as pessoas a alcançarem seus objetivos? É uma pergunta com resposta pessoal. Com relação a esse dito popular, a união faz a força, pode levar as pessoas ou um grupo social a alcançar seus objetivos? É uma pergunta com resposta pessoal, certo? A quarta questão: há leis que garantem as manifestações dos movimentos sociais? Você saberia falar sobre alguma delas? Sim, existem sim algumas leis que garantem as manifestações, como a própria Constituição Brasileira, como a própria Constituição Federal de 1988. A resposta da segunda parte ela é pessoal, tá certo? Como é? Você saberia falar sobre alguma delas? Ok? A primeira questão: além dos movimentos sociais apresentados nas páginas anteriores, movimentos pela reforma agrária, movimento dos indígenas pela preservação de suas terras e movimento por moradia digna, há algum outro que você conhece? Se sim, qual é o objetivo desse movimento? Então, isso aqui é uma pergunta com resposta pessoal. Fora esses movimentos citados nas páginas anteriores, a questão do movimento para a reforma agrária, distribuição de terras, movimento para a preservação das terras indígenas e também por um movimento por moradias dignas. Há outros movimentos que você conhece? Se sim, responda, tá certo? É uma pergunta com resposta pessoal. A segunda questão:
O que é cidadania? Para você, o que é cidadania? A resposta: cidadania refere-se a um conjunto dos direitos e deveres, não só direitos e deveres, de uma pessoa, de um indivíduo que vive em sociedade, do indivíduo que vive em sociedade. A terceira questão: você sabe o que é ser cidadão? Cidadão é todo aquele que tem, novamente, responsabilidade, então tem deveres de praticar a cidadania por meio do exercício dos direitos e deveres propostos em uma Constituição. A quarta questão: em nosso país, temos uma Constituição que garante o exercício da cidadania e dos direitos dos cidadãos. Por que essa garantia é importante? Essa garantia é importante porque assegura vários direitos fundamentais, como o direito à vida, também o direito relacionado às manifestações, a questão também relacionada às manifestações e opiniões, e também a liberdade, como outros direitos, tá certo? Quinta questão: puxe pela memória e pinte a seguir os anos da instituição das 6 Constituições brasileiras posteriores à de 1824. Então, a nossa primeira Constituição de 1824 é uma Constituição que, além de que, vamos dizer assim, a que mais perdurou, é a Constituição relacionada ao Brasil Imperial. As demais relacionadas ao Brasil republicano, tá certo? Então, nós temos a de 1824, que é imperial, e 6 no período republicano. Aqui eu não pintei, eu marquei com X, tá certo? A de 1891, sim, que é a nossa primeira Constituição do Brasil republicano. Lembrando que a primeira Constituição toda do Brasil é de 1824. A de 1893, essa não. A de 1934, sim. A de 1937, também. A de 1940, não. A de 1946, sim. A de 1967, sim. E a nossa última Constituição, a de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. A sexta questão: por que podemos dizer que as Constituições de 1824 e 1891 não permitiam a participação popular? A resposta: porque grande parte da população brasileira era analfabeta e não tinha recursos financeiros que a permitissem votar e decidir os destinos do país, segundo as Constituições de 1824 e 1891. Vamos dizer assim, a nossa primeira Constituição de 1824, ela tinha o voto censitário. O que é o voto censitário? É um voto que só quem poderia votar é que tivesse uma renda X, que na época variava entre 100 a 200 mil réis por ano. Então, quem não tivesse essa renda anual entre 100 a 200 mil réis não poderia votar. Já a de 1891, ela acaba com esse voto censitário, mas deixava de fora a questão dos analfabetos, certo? A sétima questão: você já ouviu falar em ditadura? Sabe o que significa esse termo? Troque informações sobre o assunto com os colegas e o professor. A resposta: é uma pergunta com resposta pessoal, mas vale, vamos dizer assim, ressaltar que vocês, alunos, possam compreender que ditadura é um termo utilizado para referenciar períodos da história política nos quais o governante ou os governantes impõem uma série de restrições aos direitos civis e políticos da população, governando de maneira não democrática, tá certo? Então, a ditadura é um termo utilizado a um período específico da história de um país, de uma nação, aqui no Brasil, que esse período, ele, vamos dizer assim, é marcado por vamos dizer assim, por um governante ou por uns governantes que impõem restrições aos direitos civis
e políticos da população, tá certo? E na grande maioria de forma não democrática. A oitava questão: como você reagiria se descobrisse que os direitos que a Constituição lhe garantisse houvessem sido retirados? Então, como você reagiria se você descobrisse que os direitos que a Constituição cidadã, a Constituição de 1988, vamos assim, tirasse vamos dizer assim, retirasse alguns direitos que você tivesse conquistado? É uma pergunta com resposta pessoal. A primeira questão: nessa época, os alunos não tinham liberdade para expressar sua opinião sobre qualquer assunto. Atualmente, nas escolas, os alunos têm liberdade para expressar suas ideias? Dê exemplos de alguns assuntos que você discute com os colegas e o professor. Vamos dizer que é uma pergunta com resposta pessoal, mas os objetivos das escolas elas mudaram. E hoje os alunos precisam aprender a ser cidadão, a ter, vamos dizer assim, a ter voz. E que eles vão mudar, transformar a sociedade. Para isso precisa também de que esses alunos, os próprios alunos, possam haver liberdade para expressar suas ideias, suas opiniões, certo? A segunda questão: você considera essas discussões, esses diálogos importantes? Por quê? É uma pergunta com resposta pessoal. Na sua opinião, ou você considera que as discussões com relação à liberdade vamos assim, discutir sobre um determinado assunto é importante? É uma pergunta com resposta pessoal. A terceira questão: algumas práticas obrigatórias nas escolas no período da ditadura militar, como participar dos desfiles ou cantar o hino nacional todos os dias, fazem parte da rotina da sua escola hoje? Você considera essas ações importantes? Por quê? É uma pergunta com resposta pessoal. Durante a ditadura militar, havia uma obrigatoriedade de participar dos desfiles do 7 de setembro, de cantar o hino nacional todos os dias, tá certo? Então, na escola onde você faz parte, essa prática ela é adotada nos dias de hoje? Ou você considera essas ações importantes? Por quê? É uma pergunta com resposta pessoal. A quarta questão: na sua opinião, para uma boa aprendizagem, é importante haver liberdade de expressão tanto para o professor como para os alunos? Explique sua resposta. A resposta é uma pergunta com resposta pessoal, porém, os alunos poderão responder que para aprender é necessário ter a participação de todos os envolvidos no aprendizado, como os alunos e os professores. Ouvir opiniões e fazer reflexões sobre diversos assuntos fazem parte do aprendizado, certo? Gente, isso aqui é a nossa última pergunta e a última resposta dessa correção. Vocês não precisam mandar as respostas dessas perguntas no direct, pois qualquer dúvida será tirada na próxima aula de história, tá certo? Então, vai ser uma aula presencial, que é na próxima semana. Então, exclusivamente, vocês não precisam mandar as respostas dessas perguntas, dessa atividade no direct hoje, ok? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando, não precisa mandar essas respostas no direct, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!